Me queimei. Olá galera que curte cafeína, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e sejam bem-vindos a mais um Cappuccino's Time especial sobre cinema. Hoje vamos falar daquele que pode ser, ou não, considerado um dos maiores monstros da cultura pop. Ou não, porque ele tem aquele adversário dele que a gente sabe que o lagartão é do mal. Sim, eu estou falando do nosso querido gorilão King Kong, que é uma das grandes referências quando se trata de monstros na cultura pop. Solta a vinheta. O primeiro filme se chamava King Kong e foi lançado em 1933. Nele, uma equipe de filmagem vai parar em uma ilha exótica a fim de capturar algumas imagens para um filme. Nessa ilha, eles acabam descobrindo um gigante gorila que sente-se atraído pela estrela do filme. Abismados com o potencial que esse gorila poderia trazer, afinal era um símio gigante, a equipe de filmagem captura ele e exibe ele em Nova York. Leva os créditos pela direção Manasseh Cooper, que também produziu, e Ernest Shubzak, que também dirigiu Mighty Young Joe e Dr. Cyclops. Esse filme de 1933 é conhecido pela animação em stop motion, que foi realizada por Willis O'Brien, e também pela inovadora partitura musical de Max Steiner. Em 1991 foi considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significativo pela Biblioteca do Congresso. Sendo assim, ele foi selecionado para preservação no National Film Registry. A National Film Registry, ela nada mais é que uma biblioteca de filmes que tem um valor cultural ou que de certa forma reformularam a estética de Hollywood. Eles contam com nada mais nada menos que 25 mil filmes em seu arquivo. São muitas revoluções na indústria do cinema, muitas inovações e técnicas muito antes não vistas que estão registradas lá. King Kong foi um enorme sucesso na época. O filme teve um orçamento de 672 mil dólares e acabou faturando nada mais nada menos que 2,8 milhões. A estimativa do filme era ficar na casa de milhões em questão da produção, mas o alto custo era muito grande na época, sendo assim os produtores conseguiram dar uma segurada no orçamento. A gente pode fazer um comparativo com Hell's Angels de 1930 do diretor Howard Hughes. Esse filme custou nada menos que 3,8 milhões e apesar de não usar tantos efeitos especiais como King Kong, o tempo de gravação foi um pouco maior. A animação em stop motion já era conhecida desde 1910, mas foi King Kong o responsável por lançar esta estética que daria vida a outras grandes animações. Em 1925, o filme O Mundo Perdido ele teve efeitos realizados por Howard O'Brien e sua equipe que mais tarde viriam trabalhar em King Kong. Willis O'Brien havia trabalhado com efeitos especiais em seu longa-metragem de 1931 Creation. Infelizmente, Creation nunca foi terminado, então nós não podemos ver qual é o resultado do trabalho de O'Brien. Os modelos de dinossauros que seriam utilizados em Creation de O'Brien, eles foram utilizados em King Kong, sofrendo apenas algumas alterações para poderem se adaptar ao roteiro. Vamos falar agora de Son of Kong, um filme que também é de 1933 e utilizou praticamente a mesma equipe do filme anterior. Ele nada mais é que uma sequência direta do primeiro filme. Carl Denham, que caçou Kong no primeiro filme, volta à Ilha da Caveira e acaba encontrando um macaco albino, uma versão um pouco menor do primata original. O nome do macaco é desconhecido, sendo chamado apenas de Kiko no filme, e é uma versão um tanto quanto mais amigável. Dessa vez com um orçamento bem mais singelo de 269 mil dólares,
O filme utilizou equipamento do filme anterior. E por conta do tempo de produção, o filme não fez tanto sucesso, faturando apenas 616 mil dólares. Talvez isso seja dado pelo fato que o filme utilizou algumas cenas de comédias, alterando aquela seriedade que continha no filme anterior. Agora segure-se na poltrona, na cadeira, ou seja lá onde você estiver vendo esse vídeo, que agora vamos comentar de um filme que contém um embate épico. O filme foi lançado em 1962 e se chama King Kong Tai Gojira. Eu acho que você já deve ter percebido de quem eu tô falando. Também conhecido como King Kong vs Godzilla, esse filme não usava efeitos stop motion. Diferente disso, as pessoas estavam realmente vestidas de monstro com uma roupa de borracha pesadíssima, o que era bastante típico para os filmes de monstros do Japão. Sem contar que também foi o primeiro filme colorido onde King Kong aparece. Tako, presidente de uma indústria farmacêutica do Japão, teve uma ideia para promover um de seus produtos que promete curar várias doenças. Apresentar aos japoneses King Kong, um gorila que cresceu, ficou gigante e forte a partir da matéria-prima deste produto. Mas durante o processo o gorila escapa, enquanto isso Godzilla também está solta. Em termos de roteiro, esse filme não representa muito. O interessante aqui é o conflito entre os dois maiores monstros do Oriente e do Ocidente. O filme foi lançado no Ocidente também, porém teve quase todas as cenas cômicas excluídas pela Universal Studios. O produtor John Beck, ele cortou algumas cenas de japoneses no filme e adicionou alguns repórteres americanos comentando alguns incidentes que aconteciam lá. Até a música do Akira Ifukube deu lugar a algumas trilhas que a Universal selecionou para lançar na versão do filme no Ocidente. Algumas das cenas alteradas incluem a cena da festa de despedida de Sakurai e Faru, a cena de Sakurai tocando percussão nas cenas das gravações de comerciais, onde posteriormente Faru diz que ele está a caminho da Faro Island. Também foram cortadas muitas cenas cômicas do filme e também jornais que aparecem mostrando os ataques de Godzilla. Apesar dos monstros usarem roupas de borracha, algumas cenas incluem sim stop motion. Uma dessas cenas é onde Odako pega um dos aldeões e joga no ar, e também a cena em que Godzilla pula para cima de Kong. E eles decidiram não fazer o filme totalmente stop motion justamente por causa do orçamento. Agora vamos falar de outra obra japonesa que também inclui o grande gorila. É King Kong no Gyakushu, ou Contra o Ataque de King Kong, de 1967. Basicamente é mais um filme japonês sem um roteiro muito elaborado. Nele eles criam o robô Kong, e o robô acaba tendo problemas nos circuitos, fazendo com que ele caia na porrada com o gorila original. O filme foi muito elogiado pelo uso de maquetes no cenário, porém foi altamente criticado pelo roteiro fraco. O filme acabou não fazendo tanto sucesso quanto seu antecessor, atrapalhando os planos do estúdio Toho de criar uma sequência. Agora vamos para 1976 com King Kong de John Guillermin, que também fez o Inferno na Torre. Unlike anything you've ever experienced before. King Kong. O filme conta com Jeff Bridges, de O Grande Lebowski, e nossa querida e adorada Jessica Lange, que protagonizou algumas temporadas de American Horror Story. Esse foi o filme de estreia de Jessica Lange, e ela acabou levando o Globo de Ouro por esse papel como atriz estreante. O filme se diferencia do original, pois dessa vez a equipe que vai até a Ilha da Caveira é composta por funcionários de uma petrolífera. Uma vez chegando lá, a equipe encontra Kong e acaba decidindo levar ele para a civilização a fim de ganhar dinheiro. Uma coisa interessante aqui é que, ao invés de escalar o Empire State Building no final do filme,
o Kong escala o World Trade Center. Havia também um projeto da Hammer Studios para poder usar este monstro, mas eles acabaram desistindo devido a este filme. O marketing desse filme explorou bastante a imagem de um robô criado por Carlo Rambaldi. Carlo foi vencedor do Oscar técnico por esse filme, levando os créditos também de efeitos especiais por ET o Extraterrestre e Alien. Ainda que este robô tenha aparecido apenas no corte final do filme, ele continua sendo um dos maiores animatrônicos da história do cinema, com nada mais nada menos que 12 metros de altura. Imagina só, os caras construíram um robô de 12 metros e cheio de movimento e... como é que se diz aquelas coisas, aqueles bonecas? Articulações, cara, isso é foda. Graças a King Kong que elas são assim. As filmagens duravam 12 horas por dia e eles levaram 8 meses para concluir o filme. As cenas da cachoeira que aparecem nesse filme, elas foram todas gravadas no Brasil. Ele foi indicado ao melhor Oscar de som e cinematografia e acabou perdendo respectivamente ambos para Esta Terra é Minha e Todos os Homens do Presidente. Em 1986, John Guillermin dirigiu a continuação chamada King Kong 2. O filme foi produzido por Brian Kervin, de Histórias Cruzadas, e Linda Hamilton, de O Exterminador do Futuro. O filme se passa 10 anos depois do final do outro filme. Quando Kong cai das Torres Gêmeas, ele acaba entrando em coma. Sendo assim, um transplante de coração é necessário, e é aí que entra a Kong fêmea. E vocês não pensem que eles vão usar o coração dela para transmitir por Kong, não. Ela surge, os caras capturam ela e é aí que o Kong acorda, porque ele entra em fúria. Tendo custado por volta de 10 milhões, o filme arrecadou apenas 4,7 milhões. Esse filme foi um fracasso tão grande que o roteirista Stephen Pressfield disse que não tinha nenhum grande feito no cinema, mas que tinha um fracasso retumbante. E de fato a história do Stephen é meio tensa e triste, porque o maior sucesso dele foi como revisor em Um Vingador do Futuro. Apenas como revisor. Esse filme está na lista dos 100 filmes ruins mais prazerosos pela The Official Race Movie Guide. Depois desse filme, King Kong voltaria às telas apenas em 2005 por Peter Jackson. Peter Jackson buscava um filme fidedigno ao original, portanto a história é a mesma do filme de 1933. Esse filme conta no elenco Adrian Brody, de O Pianista, Annie Watts, de Cidade dos Sonhos, e Jack Black, de Escola do Rock. Apesar de muitos terem reclamado do ritmo que Peter Jackson imprimiu no filme, este filme trouxe King Kong novamente ao patamar de rei. O longa foi indicado a 4 Oscars, tendo vencido de som, mixagem de som e efeitos especiais. E na época que foi lançado era o filme com o maior orçamento já feito, mas acabou sendo superado por diversos outros filmes que tiveram de lá pra cá. Um deles é John Carter, de 2012. Porém, muitos dizem que o filme com o maior orçamento já feito até hoje é Avatar. Andy Serkis fez a captura de movimentos para o primata neste filme. Ele tinha 132 sensores em seu rosto enquanto atuava. Peter Jackson é o diretor mais bem pago por esse filme. Ele recebeu nada mais nada menos que 20 milhões de dólares. Bryan Singer, de X-Men, dirigiu a cena de luta entre King Kong e T-Rex. E este é o filme com o maior número de tomadas em computação gráfica já feitas. São 2.400 tomadas aproximadamente. E uma curiosidade é que Peter Jackson aparece como um dos pilotos de uma aeronave que quer abater o Kong no final do filme. Isso é uma homenagem a Ernest Schoedsack, um dos diretores do filme de 1933 que teve essa ideia, porém acabou não realizando ela. E para as grandes cenas de ação, Peter Jackson montou algumas animações e acabou exibindo para o elenco. E alguns membros do elenco acabaram saindo dessa exibição em lágrimas. Em uma determinada cena podemos ver o roteiro de 1933
1933, que é um dos pertences pessoais do diretor Peter Jackson. E nesse ano de 2017 saiu Kong, Ilha da Caveira. O filme foi dirigido por Jordan Vogt-Roberts e tem tido uma boa aceitação do público. Você pode ler a crítica desse filme, que foi escrita pelo Nelson Nascimento lá no site da Bookstime Brasil. Saindo um pouco da fórmula estabelecida no filme original, a Ilha da Caveira se passa inteiramente na Ilha da Caveira. O filme se passa em plena Guerra Fria e conta no elenco Tom Hiddleston de Os Vingadores e Brie Larson de O Quarto de Jack. Além disso, o filme também tem a participação de Samuel Jackson, John C. Reilly e John Goodman. Podemos dizer que o aspecto mais elogiado desse filme é o seu visual. O Kong deste filme, por exemplo, foi construído baseado-se no filme de 1933, com a junção do Kong e dos filmes japoneses. Isso dá ao Kong um aspecto um pouco mais kaiju. E este é o maior Kong já visto no cinema, com cerca de 32 metros de altura. O filme utiliza alguns termos utilizados em Godzilla de 2014, o Projeto Monarch e o conceito de Muto. Isso acontece porque os dois filmes se passam no mesmo universo. Esse filme também apresenta uma homenagem às aranhas gigantes que foi cortada no filme de 1933, e aqui ela aparece como uma das criaturas ameaçadoras da ilha. Algumas tomadas da ilha foram gravadas no Vietnã, enquanto o set ficava no Havaí. O Vogt-Roberts recebeu o título de embaixador de turismo do Vietnã por 3 anos por causa desta cena. A jaqueta que John C. Reilly utiliza no filme, que diz Good for your health, bad for your education, é uma referência direta a Akira. O personagem Kaneda em Akira utiliza uma jaqueta parecida que diz Good for your health, bad for education. A primeira versão desse roteiro se passaria em 1917 e apesar do Vogt-Roberts ter gostado dessa versão, ele pediu para refazer porque ele queria um apocalipse now com monstros. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse especial de King Kong. Não deixe de conferir no nosso site Bookstime Brasil. Lá nós temos muito conteúdo como reviews, resenhas, críticas, poemas, poesias e também temos 2 podcasts. E nós temos o Expresso do Dia, que sai todas as segundas. Este é um podcast um pouco mais enxuto que trata especificamente sobre literatura, HQs e mangás. E também temos o Cappuccino Cast, que sai todas as quintas. Este é um podcast um pouco mais robusto, com uma certa irreverência, onde tratamos os mais diversos assuntos. Então é isso aí, galera, não deixe de conferir a Bookstime Brasil, porém antes de ir lá, se inscreve aqui embaixo, curte, deixa um comentário, o feedback de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. 672, 2,8. Ah, uma... Aí depois eu só corto. Carl. Meu bigode tá bem? Minha barba tá boa? Então tá. Café é bom. Tanto sucesso quanto o teu, o meu, o nosso filme. Kong. Sempre quando eu falo do King Kong, eu me lembro daquela música da Gretchen. É lamentável pensar nisso nesse momento, mas tudo bem.